O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Gente, boa noite. Eu tô saindo de um resfriado, talvez a minha voz fale. Isso eu tô dando microfone, né? Já estive aqui em oportunidades anteriores, dando uma palestra para vocês, e novamente dormi com muito prazer e agradecer também a vocês todos. É sempre bom ver carinhas, eu já conheço na plateia, é bem legal. Eu sou psicóloga, né? Como já fui apresentada, tenho 30 anos de experiência, trabalho com consultoria na área de gestão de pessoas, que faz aí toda a parte de organização, de grupos de liderança, de gestores. Também tenho formação em coach, mestrado, e aí vai. Então, hoje, nosso objetivo não é passar nada de novo para vocês. É apenas proporcionar algumas reflexões. Parar um pouquinho para pensar, porque esse mundo está indo numa velocidade tão grande, tão violenta, com transformações tão profundas, que às vezes a gente passa no ano, 2 anos, e a gente fica perdido aí nessas mudanças e não consegue perceber algumas coisas que são importantes, inclusive para continuar uma boa performance de trabalho. Então, a proposta é falar um pouquinho sobre as gerações X, Y e Z no mercado imobiliário, né? Que a gente percebe aí que tem uma mudança de perfil nessas gerações, entender um pouquinho como que ela se expressa, quais são os seus princípios, valores, interesses, e também conquistar e vender, né, os nossos produtos aí para cada um desse perfil de cliente. Então, é mais um bate-papo mesmo que a gente vai proporcionar. Tá passando para baixo? Tá. Então, vamos vender imóvel para essas gerações. Então, ali tem uma representação, né? Da geração X, da geração Y e Z. Vocês podem ter ouvido falar também uma geração anterior a X, que é o Baby Boomers. Já ouviram falar? Ah, beleza. Já ouviram falar dessa geração? É a geração. Olha que sacanagem. Mas na realidade são gerações, são bebês que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial, né? Onde muitos homens tiveram que ir à guerra e as mulheres tiveram que entrar no mercado de trabalho de forçado para tentar, já que os maridos não estavam presentes. No final da guerra, né, cheio de saudades, teve uma explosão de bebês, né? Então, por isso que eles são chamados baby boomers, que estão aí na faixa de 80, 80 e poucos anos. Então, gerações sempre estão no mercado de trabalho. Normalmente são mais os proprietários, os gestores, os CEOs, que são no conselhos, porque já trabalharam bastante. Então, a gente tem hoje, no mercado, praticamente 4 gerações trabalhando. E conflitos à beça, né? Eu não vou falar muito dessa geração Baby Boomers, porque, na realidade, eles são poucos representativos, né? A gente vai falar um pouquinho da geração X, Y e Z. E é interessante a gente falar um pouquinho desse contexto, né? Dessa geração. A geração X é a que tem em torno de 60, 45 anos. Então, a minha geração, né? Quando eu tinha 20 anos, estava entrando na faculdade, foi que comecei a ver computadores, eram coisas muito difíceis, raras, inacessíveis. Então, tudo a gente fazia da mão, no rascunho. A gente aprendeu com os pais que nós tínhamos que ter uma poupança, que investir em imóveis era um bom investimento, que nós tínhamos que possuir, ter.
né, como Star, e foi uma geração que cresceu numa época de alguns avanços tecnológicos, mas é uma geração ainda, a gente vai falar um pouquinho melhor deles, mas é uma geração que não cresceu tanto com esses avanços, né? No início da fase produtiva deles, estavam nascendo ainda os celulares, os notebooks. Então, o contexto é como informatizar. Na geração, desculpa, na geração Y, que é essa geração que está predominando aqui, que a gente fala que são os millennials, né? Nessa geração aqui, ele já testemunhou muito desses avanços tecnológicos. E esses avanços vieram numa velocidade muito grande. Eu lembro que quando eu era profissional, no início de carreira, nós ouvíamos assim, vai ter uma época que a gente vai falar no telefone e vai ver outra pessoa. Imagina, nossa, não vai. E isso foi. E é uma geração assim que acompanhou uma evolução muito rápida. Nós tínhamos miniocas, né, geração X, depois aparece Protar e tal. E essa geração é assim, ó. Saiu o Orkut, entra o Facebook, sai o Face, entra o Skype, sai o Skype, entra outro, e é muito rápido, né? E ele já tem domínio muito grande com a tecnologia. São pessoas também bastante ansiosas, porque tudo é muito rápido, tudo é muito mais superficial, qualquer coisa deleta, acaba, paga, né? Então, são pacientes. E a geração Z é uma geração que está entrando agora, né? Tem uma boa parte do mercado de trabalho, e esses aqui, então, eles já nasceram no berço, já tinha, né? Outlook, já tinha e-mail, já tinha tudo. Então, é uma geração que não consegue viver sem. E a geração que a gente hoje vê muito viciados, né? Em tecnologias, e celulares e tudo. E por que eu estou falando de todos esses avanços? Porque esses avanços mudaram diretamente a comportar os valores de cada um. Então, é isso. A gente vai pensar por quê. Você venderia um imóvel hoje, né? Uma geração, sim, da mesma forma que você vende para eles? Não. Quais são as formas diferentes sobre de você? Primeira geração. A, a, a cozeta, boa. A outra geração, era. Pode haver de nós. Perfeito, desse mesmo. Criar é uma vida. Como você falou desse citário, a preguiça de essa. E às vezes Exato. Então, essas motos são aí bem diferentes. A geração X, o que é o foco? O foco é segurança, investimento, imóveis maiores, que normalmente terceiro em casas, com quintal, então valorizam um imóvel grande, maior. Eles muitas vezes querem comprar para investir, né? Já tem, mas querem investir, querem deixar filhos. É uma geração que pensa muito no futuro, que quer possuir, quer ter, né? Valoriza o especialista. Então, eles preferem ser atendido por um profissional qualificado, formado, beneficiado, com experiência no mercado. Eles estabelecem muito a relação de confiança. Reúne-se com reuniões presenciais, ou no máximo uma ligação, ficção mais pelo bigode. E a decisão é cooperada em vários detalhes, conversa com a esposa, toca com a família, ver que são em si, são bem mais pensados, né? Bem, ficam bem.
Quais são as estratégias, então, que vocês usariam para vender para essa geração X? Isso. O que mais? Isso. O contato mais. E o que mais? O olho no olho. Aí gostar. É o que a grande maioria já faz, né? Até então, tem que ter a geração Y e vocês já sabem, né? Que vocês já estão acostumados a fazer. O perfil de vender do Y para o X é fácil, né? Porque é onde a gente vai. Tá aí no dia a dia, está incorporado. Então, é importante ser consultivo e passar segurança. Né? Ele não é legal para eu não sei dessa informação, aí tem certeza. Você tem que se preparar, você tem que ver vocês na ponta da língua, né? Saber aquilo que é a expectativa dele, mostrar muito o histórico do imóvel, da documentação, da localização. Então, ele quer ver papel, quer ver branco, ele quer ver se você está entendendo do imóvel, qual é a história desse imóvel, qual é os indicadores de valorização. Né? Não pode falar, e é muito valorizado, sim. Fazem o quê? A partir de quem? Né? Em comparação a quê? Então, ele está bem preparado. Usar apresentações formais. Eles gostam de folder, de fotos, né? Eles querem ver ele para casa. Eles gostam de papel, né? No máximo e-mail. Né? Se você mandar um link de visualização 3D, não vai ver. Ele quer outra coisa. E deram que faz a atividade de depoimento e reputação profissional. Ele estabelece muito atenta com a confiança, como o Geraldo falou, é o fio do bigode, é o olho no olho, entendeu? E é importante você dizer suas experiências, saber que você já vendeu, para quem você vendeu, qual foi o que valorizou, né? Trazer depoimentos, dar indicações, olha, eu conheço fulano, pode falar aqui, né? Sorrir, ter referentes, ou seja, colocar mesmo à disposição sem receio. E ele muito provavelmente vai atrás dessas suas referências pessoais e também profissionais. E do tamanho do. Isso em hipótese nenhuma. Dele perceber que você mentiu, que você não está sendo transparente, e às vezes um cliente se fala um valor, frete, tal, ele vai ficar muito testeado, muito lindo. Então, o que eu trago para vocês é criar um rapport com essa diversão. E o rapport é aquele primeiro contato. O rapport é a primeira impressão, é a primeira oportunidade que a gente tem, o primeiro contato com o cliente, aonde a gente tem que fazer bem feito. Se a gente queimar esse rapport, todas as outras ações vão ter pouca eficiência. Então, é importante esse rapport aqui. Use uma linguagem mais formal e respeitosa. Né? É muito difícil que às vezes você está fazendo, né? Então você tem que usar esse respeito, mas também pode ser muito formal demais. Mas é muito importante ter essa linguagem formal e verbalização, escrita. Mostre-se com expressão. Ele gosta de saber. Eu acordo dando, deixa eu fazer na idade X. Bem, atuava no mercado. Então, contar um pouco da sua experiência. Quando você conhece dados, vai,
sabendo diferenciar uma localização, falou, isso aí vai dar para ele intimidade. E que ele percebe que você possui aí, garante para ele está falando com o autor e explicar. Ouça mais que fale somente. Isso é uma técnica normal para todos, mas é importante a gente primeiro ouvir o cliente. Porque quando o cliente está falando, ele está dizendo o que ele quer. Então é importante a gente ouvir. Tá entre linhas, ele fala. Vocês já tiveram o PDE, você sabe, tem, né? Isso aí. Use temas como família, estabilidade, segurança, planejamento. É isso aqui que é importante para mim. Isso vai te trazer uma segurança, estabilidade, financeiro, ganho, mas em aos poucos com ele. O exemplo da frase é: esse modo tem uma excelente taxa de valorização e vai dar muito para quê? Para quem tem estabilidade e segurança para a família. Então, você já está uma frase, você já está falando faladas que são gatilhos aí para que ele fale, nossa, tem isso que eu estava pensando. E é uma coisa que testa isso mesmo. Segurança, estabilidade, ego para a família, para as esposas. Então, esse rapport é importante. Você já começar a... Não precisa nem tocar nos dois das especificações. Você vai primeiro fazer com que ele tenha uma confiança. E ele perguntando já é uma forma de como você vai saber as expectativas dele àquela decisão. O que mais vocês poderiam apresentar? Que você já... Pressa. Não queira partido por que quer. Tá, mas é uma forma de entender. Às vezes perguntar, oi, isso, sobre desse pai, né? Você percebe que ele tem uma dúvida e uma preocupação, né, com o filho. Isso. Aí, ele fala que documenta é importante. Se ele não perguntar e falar melhor, que você mostra justamente isso, sua preparação. Né? É horrível quando você não fala, aí o cliente pergunta, rápido probleminha ali, nó, né? Então é melhor já desdeita. Isso, o papel então melhor. Pode levar o papel que ele vai perguntar, posso ficar aqui, posso ir lá, para eu olhar? Ele vai no cartório. Ele vai no cartório tirar as informações. Muito bom. Aí, é importante a gente ver agora o perfil da geração Y. Aí, isso essa geração, os milênios, nascidos no final do século, né, no século XXI, são os digitais, os ansiosos, né, os impacientes. Existem até pesquisas neurológicas que falam que o cérebro dessa geração, ele tem um hemisfério contrário do nosso.
A gente escreve sempre assim, da esquerda para a direita, né? A gente pensa assim, eles causam pausa, eles, eles trocam, né? E nós somos ops, Exato. prepara muito mais. Uhum. Tem mesmo. Sabia? Aquilo lá tem um fator de passar. Eu passo, Uhum. eu valorizei. Tem que vender. Ah, sim. Eles são ratos, né, da internet. Eles sabem, às vezes, mais do que a gente pensa. Que vão atrás ou pesquisam, comparam, né? Eles são muito ágeis nisso. Mas eles têm, por essa agilidade, né? É uma geração comportamentalmente mais difícil de, de lidar, né? Essas pesquisas neurológicas diziam, nós, quando líamos um livro, tinha uma sequência, você ia lendo o livro, ia ter uma história, né? E aí o cérebro ia fazer hoje, com a internet, você está lá olhando, aí passa um assassinato, dali a pouco aparece um joguinho, gritinho, aí aparece uma, entendeu? Os assuntos mudam, o cérebro não consegue, por isso tem dificuldade de escrever, de fazer um texto. Eles não têm cronologia, né? A gente pode prestar atenção, a gente falar, a gente vê tudo. Tá passando ali, passa coisa boa, faça coisa bem, faça coisa, né? E aí o cérebro não tem silêncio, né? E aí gera ansiedade, gera irritabilidade, gera insônia, gera. Não, só. É tudo isso, né? Eles ficam diferentes. É, exato. É o excesso. É. Eles não têm paciência. Até nos relacionamentos, eles deletam, né? Apaga pouca pessoa, por tudo, gente. Mas o foco deles é localização, praticidade, mobilidade. Eles querem algo que seja bem localizado e seja muito prático, sim, que tenha tudo perto, entendeu? E se tiver que sair de casa, tem que ser fácil. Liberando o metrô, eles não gostam de sair de casa, ou sair de casa à toa. Eles dão, ele puxou, tem que estacionar, tem que ser feito pela internet. Eles pedem comida para lá expulso. Eles não saem muito de casa. Tem bilhões de amigos, todos virtuais. Né? Ficam, às vezes, noite para tanto de maravilha de séries, né? Casa, tá. Então, localização, praticidade e mobilidade. Valoriza de imóveis sustentáveis modernos. Também eles querem coisas que tem aí uma pegada por ecologia, com a sustentabilidade, né, aproveitamento, eles são ligados a essa, né, preocupação para o isolamento. Por isso, a grande maioria, por exemplo, nós, feiras X, a gente não vê a hora de fazer coisa de dar carta ter carro. Eles não querem ficar lá, né? Eles querem Uber, leva, pai, então é uma atitude bem diferente da nossa. São nossos filhos, sabe? Ó, tarás. É. Quando preparar. Isso. Enquanto o X que é 3, 4. Então, eles valorizam esses homens, usam muito redes sociais e portais copiados. Por isso que o Coleman falou, eles chegam muito mais bem informados que a gente, né?
olham tudo pela internet, comparam, vê preço, vê isso, vê aquilo. Eles veem essa facilidade de sucesso. E eles gostam, é o que eles fazem influenciado por vídeos, por virtuais e depoimentos. Eles têm para parecer, né? Porque não adianta o pai estar lá ou o Chico falar, ele quer que o amigo fale. Tem um depoimento, ó, é legal, e vai. E aí, isso também é decente, de ações de marketing da própria imobiliária, né? Lançamentos, de disponibilizar para eles aplicativos, vídeos, eles, né? Eles querem participar do processo, eles querem acompanhar o outro, eles querem fazer notificações, eles querem operar as coisas, querem mudar muito, né? Isso é muito, é o que eu falo assim. Qual seriam as estratégias para a gente vender para esse? Quais as características comportamentais, valores deles? Ah, putz. É, tem Cara, ó, uhum. As estratégias de marketing são importantes, né? É realidade virtual, legal. E inteligência artificial, isso, imagens de dono, né? Eventos fazendo a saída dele, e metrô, né? As vivências dele, isso vende bastante para eles. Então, ó, para vender para esse Y é outra coisa. E ela é a tendência de verdade, né? Que são profissionais aí na faixa de 30 e 45 anos, né? 18, 45. São pessoas que estão no auge da produtividade. A nossa vida produtiva, né? Ela começa aos 30, e 50 até os 50 anos. Então, é o que a Bari tem que dizer, né? Só que nem essa dificuldade. Então, aí tá uma das características clínicas. Use redes sociais para conteúdos, como os reels, com dicas, né? É como eu falei para você, você está aqui, olha, em 2 segundos, você está na terminal Hub, você está com seu metrô, aí várias pessoas saem de casa, dando interdoce, perguntei-se, gosto de passar essas vivências. Faz aqui de mostrar o diferencial para os imóveis. O diferencial dele é a habilidade, a praticidade, é todas essas coisas. Eles gostam de imóveis pequenos também. E estejam em horários flexíveis. E quando eu falo flexíveis, é os seguintes dias. Entendeu? Verdade. É uns horários bem maluco, é uma disponibilidade. Sim, sei. Poxa, fazer só. Então, eles têm essa necessidade de não estar. Assim, agora eu não posso. É por outro. Deleta e control. Não. Então, que delícia. É haver uma única frustração. Eles já falam, pensa, para quê? Eles são muito simples, muito instantâneos, muito práticos, mas, né? Sim, essa. Leibniz. Exato. Uhum. Ele cura. Muito provavelmente. Isso é o que eu falo que é uma coisa.
conexão funcional com estilo de vida que o Envolve oferece. Essa é uma dica legal, porque ele se imagina fazendo aquilo que ele vai fazer se morar no hall. Isso dá um prazer para ele emocionalmente satisfeito, né? Interessante, e ele vai envolver mais para saber. Achou? É. Então, ó, desse, ó, vai, aí, claro, eu, toca perdi o apartamento, tá muito forte, o prédio mais caro. Eles que pilotar, que bota mais. É, é muito melhor para mais quatro aqui, para caminhar, para o que, para você vê, eles se querem que desculpa, para mais com, aí não vai. Eles são muito seletivos, né? Preferem, às vezes, pagar mais caro, mas ser só lá com um caixa desse, porque ficar numa coisa mais tradicional. É meio bichinho do mar. Então, essa conexão emocional até a necessidade deles mesmo, emocionalmente, são meio privados, né? Então, eles sempre tentam se achar. E aí é uma dica legal. O rapport desta geração, como eu disse para vocês, seja próximo, muito bacana, seja próximo, disponível, entendeu? Mas também não aperta muito, não, porque eles não gostam. Então tem que dosar. Você tem que ser próximo, amigo, tal, usar uma linguagem mais leve, ali, fazer comunicativos, mostra interesse pelo que valoriza. Você trabalha em móvel, esse móvel é um espaço ótimo também para casa, tem lavanderia, tem pet shop, tem essas coisas, porque eles não têm filho, você segue gato, cachorro. Então tem que ter as coisinhas do cachorro, gato, e essas. Isso, agora. Isso. Ora, eles cansam de ser gente concedida, né? Meio complicante. Então, esse interesse é importante, porque eles gostam de ser admirados. Poxa, você faz isso faz, nunca curte, tal, né? E gosta de ser apreciado por essas competências, assim, poucos tradicionais, não muito convencionais, né? Então, não adianta capaz de ter, ele vai ser curto e grosso, né? Faço isso, tal, ou ele muitas vezes tem algumas soluções que ele fala que ele fala nem começa a ficar. Seja transparente. Eles valorizam a honestidade. Mas tem esse positivo. Como é isso, alguns confiados tudo, pela internet, então eles também gostam que as pessoas sejam passarem. Se eles contarem alguma coisa, ele também não cresce, faz raiz, vai para próximo. E a falência, às vezes, é difícil, porque muitas vezes a gente transparente maduro, fazendo uma orientação, uma sugestão, talvez uma crítica, um sentido para ajudar, mas eles não têm esse bom humor. Então, eles podem levar aí uma orientação Zuko, uma promota e algum curso, essa transparência também e cautelosa.
faça perguntas abertas, gerem diálogo. E aí também é para ajudar vocês a perguntas abertas. Né? Eu já tenho bastante técnicos, perguntas abertas. Né? Como você se sente? Imagine fazer isso. Como seria esse braço? E, né? Não fazer perguntas fechadas. Você parece assim, não tem a simpatia de prolongar o assunto. As perguntas mais genéricas, abertas, o que vai. Esse apartamento fica 5 minutos. Perfeito para ter dia de cama, era para trás. Então, são coisas que ele quer. Tá? A flexibilidade. O Y é uma direção muito inteligente, né? Muito prática. Tem, assim, desempenhos profissionais, capacidade de muito boa, tem suas qualidades, mas com essa forma de viver, eles envolveram alguns jeitinhos que a gente tem que aprender, tá? E também não tem perfil único. Ele pode ser mais sensível, mais apreensivo. E aí a gente tem que vocês, o consumidor tem que ir devagar para ter qual é a dele. O perfil do consumidor, o Z. O Z é uma geração que chegou, né? Tem de 3 a 23, 27 anos, e alguns já estão trabalhando, são jovens bem talentosos, um pouquinho diferente da geração Y. Eles são um pouco mais responsáveis, têm menos, mas são. Né? Eles são brilhantes, jovens de 2 anos, fenomenais, assim. E intelectualidade, de entidade. É bem interessante. O foco dele é liberdade, flexibilidade. E ele tem esse conflito. Quem já ouviu falar desse aluguel? O que vocês entendem? Uhum. Muito bem. Exato. Uhum. Quem mais? Já teve alguma enquete? Uhum. Isso é uma coisa que eu particularmente admiro, porque eles não fazem nada que aborrece. Eles têm tolerância zero, entendeu? Não tá bom, não. E eles saem dedo, eles saem gostar, eles saem da namorada. Eles não são apegados a sacar. Não tem a necessidade de possuir, de ter, de ser, né? Eles não querem, não cria raiz. Então, essa liberdade aqui, ó, é muito forte neles. Por isso que é uma geração que eles não querem ter. Porque se eu comprar um apartamento, aqui, morar aqui, eu não quero. Eu quero só construir. Eu quero alugar. Porque eu posso dar em qualquer lugar.
É. Exato. E ele que é pronto. Também quer entrar olhado, certinho, só para ele. Eu já vi alguns podcasts com essa direção que eles falam assim, ó, a gente tem um apartamento, mas a gente tem que pagar o combustível. Tem que pagar o IPTU, né? Tem que pagar a sintonia. Então é meu. Eu tô pagando. Então por que o teu negócio eu tenho que pagar? Aí eu tenho que ficar ali, que é meu? Não, então eu pago, mas não é meu. Olha, e se você pensar direito, você fala, gente, ai, pensando. É. Eles falam assim, eu tenho carro, aí tem que pagar o IPTU, tem que pagar o seguro, tem que pôr combustível, tem que isso, tem que aquilo. Eu não tenho carro. Eu pego, chamo o cara, me levo, traz, não tem que me estacionar, nada. Porque se eu tenho um carro, eu tenho que pagar. Isso eu não tenho carro, eu tô pagando. E eu fiquei pensando nisso, gente. Faz sentido, faz sentido. Eu achei interessante. É claro que também tem um pouquinho da Y aí, né? Tudo do WhatsApp, temos, digo bem, até textos assim, de e-mail, você nem tem que eles falam, né? Agilidade, teclados até começa a decidem rápido, mas são muito exigentes visualmente. Eles querem aquilo que tem que estar bonito, decorado, limpo, né, de bom gosto, tudo certinho. Eles não querem qualquer coisa. Eles não se sujeitam. Eles querem qualidade de vida, querem para malhar, eles querem para tinha torrar certinha, querem viajar, querem ir para a academia, querem... e eles estão errados. Eu acho errado é na moda. Olha, não é assim. Eles vivem só hoje, entendeu? Eu não sei, né? Eu também não sei. Eu me preocupo muito com essas. Então, isso. É, isso. Isso. É bom. Talvez está. Esse, Isso. É. Isso. Ainda tá lá em Z e a outra tinha a cidade da família, do pai. Né? Ainda dá pra gente fazer um bate-bola ali. É, isso. É bem isso. É. Você queria isso no banco da universidade nessa tarde. Mas, gente, como é que é essa criatura, né? É o nosso Senhor. Mas, vamos em frente. Querem participar por sexo. Só usando aplicativo e tudo lá. Então é aquele povo que se ele compra alguma coisa, né? Ele vai, quer viajar, drone, lá na construção, quer trocar isso, quer trocar aquilo. Eles querem participar disso. Eles confundem muito, assim como aí, eles confundem muito conhecimento com a experiência, né? E de como eles investigam muito na internet, eles têm muito conhecimento. Só que eles confundem, acho que conhecer é saber, vivenciar. Então, eles pecam nisso. Dizem que não querem construir, sim que estudar. Né? E nada. Querem nada, querem compartilhar. E se eles colocar, compartilhar e tem papel. Tá pegado. Hein? Eu acho interessante. Essa pode. E aí, gente, qual que é a ID3? Pessoal, que tá entrando aí pra cá.
21, ele tá de seguro. 28, 25, né? Então, desde que eles começam a trabalhar, quase uns 30. É. Vai dar, não é? Opa, cá. Ouro pra CD. Vou escolar. Pega o meu sano, não sei capa. É capitar. Então vai ter que ver. Não, tu pega. Não, eu falei, não, são brilhantes. Podem cortar a sua cara. Mas Não, não, eles têm dinheiro. mas não. É. Eu acho. Então, a grande estratégia aqui é um pouco isso mesmo, né? Pegando uma pessoa por diferente, você faz a cabecinha dela. É. Ah. Ia. Pega. Escapa. Rico. A tudo ne pop. You know? She died. What the fuck? Eles são muito empreendedores. Grande maioria quer por sua própria negócio, dada a sua própria vida, né? Sem olhar, eu sei que tem que bater ponto, sem chefe. Hoje eu fui empregado. É. E a grande maioria vai estar. Você percebe que essa detectação é positiva, né? Mas é preocupante, porque um dia a culpa está. Os pais não vão estar com você. Eu posso chapu. Ele quis escolher. Mas eles estão iniciando a vida, né? Eles são muito criativos. Eles criam oportunidades, né? Eles... eu acho que é um dos pais polêmicos, né? Porque é o que vai vir para cá, né? Daqui, vamos imaginar que os primeiros estejam na faixa de 5 anos, daqui 5 anos vai ter, que hoje é 15%, daqui 5 anos vai ter 100%. Tá, do público de vocês para vender. E aí vão ter essa dificuldade. Eles não estão querendo filhos, eles não estão querendo casar, né? Eles não querem se fixar numa cidade, numa profissão, né? Assim como o Edson, eles também não ficam por peito. Isso.
Isso. O que preocupa é muito o uso de bebida. Né? De uso de bebidas, festas são exagerados. Nada depois. Remédios. Mas tem aqueles ideais assim, de virgindade, né? De casar virgem, né, com as meninas, os meninos também. É isso. Você confessa, eles intensamente querem caçar. Eu comprei ainda meu piercing, a princesa. É. É. Muito liberais, né? Quanto a isso. Eu acho que a mais fidelidade é uma geração nova. Não tá? É uma geração nova. A gente ainda está disponível com as coisas delas. Né? A gente pode perceber hoje que ela é um pouquinho melhor que isso. Em termos de expectativa mesmo, de vida, né? De querer alcançar o seu próprio qualidade, um pouco mais quieta. Mas é novo ainda. A gente percebe ainda um pouco para se descrever. A única coisa que está mais marcante nessa Z é justamente saber ou ter uma opinião. Isso está bem? Eles não. Os eles querem discutir na vida, nas peças, das bocas, passear, pataderia, entendeu? Eles querem discutir. Não tem interesse e preferir. Que é o contrário, tanto quanto nós experimentamos e nós acabamos, exibir, guardar. Não. Eles não isso. Eles querem jantar dinheiro, se tiver algum coisa louco, se mudar, aí eles vão pra cima. Tá com tudo. Querem são os copais. Olha, mas que vai lugar não? Eu acho que é uma coisa de similar, né? Eu posso também é uma petição, né? Começar a observar melhor para criar que em curso de geração em termos de aquisição, investimentos. Eles são correta, point, né? Nessas slides aí. E para eles é o melhor investimento. Mas uma coisa boa é saber se todo mundo vai ter que morar numa casa, né? Querendo ou não, tendo ela ou não, né? Então, nós não vamos morrer. A praia vai conseguir vender. É só a forma. E também as consultoras, elas estão atentas bastante a essas tendências, né? Então, como se diz, se adequando ao mercado, não com a velocidade que ainda é necessária, mas elas estão, né, já aqui mesmo está. E também uma outra tendência é que a população brasileira ela está envelhecendo também muito, né? E precisando de habitações mais adequadas para esse público. Em 95, eu morava em Ribeirão Preto, tinha a Empol na época, ela lançou um edifício em que o elevador entrava numa mata, porque era destinado a idosos. Aí tinha uma sala de fisioterapia, tinha uma ginástica, não sei o que, era em 95.
É. E o elevador, a época trabalhava com copo, está isso. Vendeu rápidos, mas eram voltados para os que muitas ricas, né? São nossas. Todo um prédio, tem fisioterapeuta, mãe do ginásio, né? Então é interessante. Vamos ver. A geração Z, o que eu faço? Ah lá, algumas estratégias são: use vídeo curtos, N-Code, links, interativos, visitas virtuais, com aqueles olhos de, né, 3D, vocês usam atenta rapidamente, respostas imediatas. Esse é um diferencial. Ofereça canais de integração. WhatsApp, TTT, Faladorar, Padrão, tudo bem diferente. Permita que spoilers, automações mais antes de conversar. É que o teu colega já viu, eles olham mais. Mas também deixa eles olhar, mas pode conversar. Isso, curtem isso. Para rapport, use makes, gifts, emotions, sem exagero, com naturalidade. Eles conversam com isso, né? Com esses erros. Eu, às vezes, mando uma carinha de coração, aí, de uma assessoria, isso aqui é de paixão, de carinho, não, acho que eu já mandei errado. Muito paixão. Não, começou atrás. Eu achei que era de carinho, não de paixão. Às vezes sabe tudo. Seja direto, objetivo. Vídeo uma oração. Esse povo não gosta de nós. Papá e pronto. Faça perguntas rápidas e personalidades. Quero ver o AD vídeo agora ou prefere as fotos? Você já sempre dá uma opção que ele não sabe o que quer. Você já dá. É igual criança diante de doce. Você não deixa ela escolher. Então, para escolher. Você já fala, sim, assim. Mostre que você quer experimentar. Então, você pode. Eu me então eu decidi amanhã tal. Amanhã eu posso tomar de um shopping marmita. Tá. Então tá bom. Vamos ser tal dia? Esse horário eu vou fazer tal vida. Então é assim, porque eu tenho que estar disponível, claro, sim. Eu me falo, que hora você quer? Porque eu não te mandei um vídeo, 360 graus UAB. Me diz o que você achou e se quiser a gente uma tenda útil. Então, quiser, nossa, deixa ele ver. Não queira mostrar que ele gosta dele, na hora dele, de correr dele. E sei que o momento dele não é muito certo, então como é que ele quer. É bem complicado. Ontem mesmo, tal como uma paciente, ela falou assim, veio toda chorosa, que ela estava no estágio e a médica deu bronca porque ela estava bem, e a estagiária, ela, telefone, tá. Imagina, é errado. Você está no estágio, você está errada. É difícil, mas não tinha técnicas com estágio, planta a hora, aí tem que sim, mas está no estágio, tem que responder a hora que tem que estar. Você tem que estar aqui. Eles não têm tempo. Fazem o que é sério. Nem complicado. As dicas didáticas. Personalize o PJ. Com esses imóvel pode ser dessas formas diferentes. Então, é que nós já dissemos. Ouça, observe bem, estilão, dente, depois de você começar a mostrar, diferenciar. Porque mesmo, Ivana, você vai ter estratégias diferentes para cada
legislação, mapeia perfeitamente logo tá? Veja já que geração é tal, conversa, estejam presentes no ambiente tal, se perder a organização. Então, não é muito legal também, às vezes, você dá um freio, sai de perto, tá. Observa que as sonos e no fontes, né? Ele vai para a inspeção, importante. E treinamento contínuo é fundamental. Que vocês estão fazendo aqui hoje, né? Como eu disse, não é nenhuma novidade o que nós dissemos. A propósito é mais para a gente pensar, né? E tomar um pouco de ciência para que lado está copiando a minha vez da humanidade e fazer o nosso serviço vai ficar com nossa a performance, né? Capaz, porque essa geração ela tá bem terrível, né? Tem como parar. A gente tem que correr atrás para se atualizar. Eu acho que é por, por hoje é só. Não sei se vocês têm alguma dúvida por dentro, querem discutir mais alguma coisa. Nós começamos atrasar, né? Por isso eu também dei uma comida. A IA é um desafio muito grande. A IA, em 90% das profissões, dos profissionais que não se adequarem à IA, eles vão perder o mercado de trabalho. Eu não digo que ela vai substituir, não vai substituir nem o profissional, mas você vai precisar conhecer bastante de IA aonde quer que você esteja. Na área da saúde, do comércio, né? Do serviço, entendeu? É uma tecnologia ferramenta que ela está enraizando em todos os aspectos, em todas as profissões, e ela vem muito ajudar. É claro que toda a tecnologia tem gente que usa por mal, tem gente que usa por bem, mas ela é muito, muito importante que vocês busquem conhecimento a respeito, principalmente no marketing, que é onde ela está mais. Né? Hoje mesmo eu estava vendo uma propagandinha que o Instagram já lançou um aplicativo de editar vídeos no Instagram, exclusivo dele. Então, quer dizer, não precisa, ninguém mais vai precisar editar nosso sistema. Já faz. Exatamente. Né? Eu uso muito a IA. Já está aí na retaguarda.